Então, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Nosso último conteúdo foi sobre poliedros, né? Espero que vocês já tenham feito o material. Dito isso, a gente vai lidar aqui agora com a nossa próxima ideia, né? Que é falar aqui sobre os sólidos em si. É nessa parte aqui que a minha aula vai se diferir um pouquinho das aulas que você está vendo aí com o seu professor, seja na escola, né, como eu comentei na sala de aula, ou até em vídeos mesmo. Porque é o seguinte, eu acho um pouco complexo quando o cara passa em sala de aula que a gente vai estar lidando com vários tipos de figuras, né? Aí o cara ele vai te ensinar, né? Eu até dei esse exemplo na aula para os meninos, né? Normalmente ele vai te dar essa figura, né? Vou até desenhar aqui no final para você ver. Que a aula básica que vai acontecer disso é o cara desenhar para você, né? O cara tá introduzindo o assunto. E até aí não tem nada de errado nisso, não. Ele vai estar introduzindo aqui para você. Ele vai desenhar para você aqui o paralelepípedo, né? Não vou fazer os sombreamentos aqui para entender a profundidade, né? Aí ele vai te falar que esse pedaço mede A, esse pedaço mede B, esse pedaço mede C, né? Ele começa logo por aí. Normalmente é a fórmula básica que a gente ensina no começo. Vai te ensinar que o volume é A vezes B vezes C. Que aí não tem nada de errado, não tem problema nenhum em você ter aprendido desse jeito ou ter decorado, né? Só que assim, quando o cara começa a estudar desse jeito, ele tem a falsa impressão de que tudo é fórmula. Tudo é fórmula, né? Aí, pô, cara, é complicado. Porque nem tudo é fórmula. Às vezes você só precisa ter a ideia correta do que você precisa fazer, porque você já tem uma carga de informações que vai ser útil para você, que você vai conseguir responder com atenção aos seus exercícios. Mas aí você fica, pô, aí para cada figura é uma fórmula, pô, aí tu já começa a ir apanhando um pouquinho nessa situação, né? Então, nesse sentido, eu prefiro entender, né, como está anotado aqui em cima, né? Vamos fazer a leitura junto aqui. Ó, para facilitação do aprendizado no estudo das áreas e volume das figuras espaciais, né? Iremos dividir prismas, pirâmides e corpos redondos, com exceção das esferas, em dois grupos, né? As esferas aí elas ficam um pouco diferentes, então a gente acaba trabalhando de outro jeito. Então, o meu objetivo deste vídeo aqui é só dar ideia para vocês como vocês têm que entender as figuras e como você tem que proceder na hora de fazer certos cálculos, tudo bem? Eu não farei cálculos nessa aula, eu só darei ideias. Então, peguem esse vídeo para entender essa ideia. E aprender essa ideia aqui, você vai estar mais do que preparado para fazer as contas. Aí as contas você aprende comigo na nossa aula presencial, tudo bem? Então, essa é uma aula totalmente teórica nesse sentido. O que eu chamo de grupo 1 das figuras espaciais, de maneira bem simples, são as figuras que possuem duas bases. Entendeu? Toda figura que possui duas bases, tá? É a figura do grupo 1. Por que eu preciso definir o que é grupo 1 e o que é grupo 2? Porque aí eu venho assim para a parte de fórmulas, afinal eu preciso fazer contas, só que aí eu só vou ter ideias. E essas ideias elas vão ser mais do que suficientes para eu poder calcular tranquilamente todo o meu conteúdo. Aí eu não vou precisar ficar decorando tudo. A única coisa que eu preciso para dominar a geometria espacial é dominar bem geometria plana, né, que foi nossa aula anterior. Então, dito isso, eu gostaria de classificar os nossos sólidos geométricos em dois grupos. Quais são esses grupos? O grupo 1 são as figuras que apresentam duas bases, né? Então, você vai observar que, ó, nessa figura aqui, ela possui uma base superior e uma base inferior. Base superior, base inferior. Base superior, base inferior, tá? Num problema, isso pode ser a parte que está em contato com o piso, né? E a outra ser a tampa do objeto, se a gente for levar para o real, né? Mas todas essas figuras que apresentam duas bases e essas duas bases são iguais, eu vou considerá-las do grupo 1, incluindo aqui o nosso cilindro, né? Que é um corpo redondo, mas ele vai obedecer o mesmo padrão das fórmulas, tudo bem? E quem é o nosso grupo 2, tá? Quem é o nosso grupo 2? O nosso grupo 2 são as figuras que têm uma única base, né? Sendo elas as pirâmides e os cônes, né? As pirâmides são prismas, né? Ainda assim, prismas não, né? Elas são poliedros, né? Só que são classificados como pirâmides.
E os cones são corpos redondos, né, que vão apresentar esse bico, né, de maneira mais bruta falando, é que tem bico, né, vai apresentar uma região aqui onde não vai ter aquela base paralela, né. Então só vai ter uma base, e essa base ela vai apresentar em algum lugar aí no lado oposto dela um bico, por assim dizer, né. Então essas são as figuras do grupo 1 e do grupo 2. Cara, lembra disso. Existem figuras do grupo 1 e figuras do grupo 2, tá? Lembra disso. E só um ressalto aqui no grupo 1. Não confunde a aula de matemática agora com a aula de física. Não confunde a palavra base, tá? Não confunde a palavra base, tá? Com a palavra piso, tá? Porque é o seguinte, não confunde, deixando bem claro mais uma vez, não confunde. Base, para o conceito que a gente está estudando aqui de sólidos geométricos, é aquele lado, né, que possui dois iguais. Tudo bem? Porque a figura pode estar girada e aí tu vai poder errar. Por exemplo, vamos olhar aqui. Vou te dar até um tempinho para tu me responder. Vamos olhar aqui essa figura da letra B nessa primeira questão. E aí eu faço a pergunta para você. E aí você vai pensar, vai dar um pause e vai responder. Eu já vou dar a resposta em seguida. Quem é a base dessa figura? Né? Quem é a base dessa figura? Será esse retângulo? Aí o cara vai falar, pô, professor, eu acho que isso daí é um paralelogramo, o senhor errou. Pô, aí tem que prestar atenção na questão da perspectiva, né? Mas eu entendo o raciocínio também, tá? Então, quem será a base? Será que o nosso retângulo em perspectiva, né? Ou paralelogramo, né? Vai ter gente que vai dizer isso, mas cuidado, isso é um retângulo. Só estou pegando aqui as informações. Então, a nossa base é essa figura. A nossa base é esta figura aqui, que também é um retângulo, não vão errar, só está em perspectiva. Só está em perspectiva. A nossa base será esse lado aqui. Ou a nossa base será, ou a nossa base será esse triângulo aqui. Eu quero que você observe com muita calma, por mais que tenha feito aqui um desenho horrível, vou até fazer de novo, que dos outros que nós fizemos, nenhum possui dois. Né? Os únicos que estão iguais, né? Por mais de novo que o meu desenho tenha sido mal feito aqui, são os únicos que são iguais. São os triângulos retângulos, né? O que me dá a entender que esses caras são a base. Por que eles são a base? Porque eles são iguais, tá? Então, não confunda esta informação. Base, no sentido matemático, é aquele lado do sólido que apresentam o mesmo lado, que é igual um ao outro, tá? Não vai confundir com a base do sentido físico, que é aquele onde o objeto está apoiado. Você vai ter casos que vai ser? Vai ter casos que vai ter, mas para a matemática, base, tá? Base é aquele lado, tá? Aquele polígono que está igual, tá? Que tem dois iguais, que as bases do grupo 1 sempre vão ser duas, tudo bem? Então, dito isso, você já vai ter uma boa base aí para você errar, tá? Não confunda. Não seria incomum você me dizer que a base, por exemplo, seria essa região aqui a princípio, né? Porque afinal ela está em contato. Então, tem que ter domínio corretinho do que é base. Porque se você domina o que é base, você consegue entender quem é a altura, né? Que depois a gente vai entender isso. A altura aqui já seria o 12. Então, dito isso, qual o objetivo? Aí a gente vem para cá, que a gente vai precisar aprender a calcular a superfície, né? Imagina que é uma caixa, eu quero embrulhar ela com presente, não quero gastar papel mais do que necessário, então eu quero gastar ele exatamente. Então, calcular a área total. Para meu grupo 1, eu só vou utilizar a seguinte fórmula. Eu vou calcular a área lateral, tá? O que é a minha área lateral? Vou já conversar aqui, vou dar ideia aqui na nossa letra A. E o que é aqui o meu 2AB. O que é esse 2AB? É a área da base. Por que vezes 2? Porque são duas bases, a superior e a inferior. O que é essa área lateral aqui? Vamos pegar um desenho aqui bem simplesinho, só para a gente entender a ideia. E aí já começa aqui minha dica de como você vai responder. Você tem que pensar da seguinte forma. Essa figura, ela tem que ser entendida de maneira aberta. Para isso,
você precisa planificar, tá? Você precisa planificar essa figura. E aí você precisa ter o entendimento dela, de como ela seria aberta. Aí fica a minha dica para você. Procure algum vídeo na internet com a planificação de algumas figuras. Isso vai ajudar bastante. Na sala de aula a gente fez um procedimento que a gente ainda vai trabalhar um pouquinho na outra aula. Mas vale muito a pena você entender. Por exemplo, eu sei que esse paralelepípedo que eu desenhei, se ele for planificado, vai ter aqui essa. Esse aqui, que é a base superior, vai ficar aqui em cima, né? Vamos aqui ter a nossa base inferior. Vai ter aqui o que estava do lado da... Por mais que o desenho esteja feio aqui, relevem, tá? É só pra gente ter uma ideia. Vai ter o cara que está do lado e vai ter a frontal, que eu vou colocar para esse lado aqui. Lembra que é muito importante tu saber quantas faces a figura vai ter, que é para tu não errar. Ó, eu já sei dizer que ele tem 6, aí eu contei, já tem 5, porque tá faltando aqui, tá desse outro lado aqui do centro. Então a minha figura aberta, ela tem que ser desse jeitinho aqui. Que aí eu venho, pô, eu preciso calcular a área da base. Aonde é que vai estar a minha área da base? Vou até dar um zoom aqui para facilitar a escrita. Aonde que vai estar a minha área da base? Pô, aqui é são minhas bases, então eu calculo as bases. E o que é essa área lateral? São essas aqui, cara, que eu vou chamar de área 1, área 2, área 3, área 4, que são retângulos. Eu calcularia cada um individual. Depois eu iria descobrir quem é a área lateral. Como? Somando cada uma das áreas que eu encontrei. Onde que você vai entender isso com mais facilidade? Verificando o material que eu mandei lá no grupo, que já tem a letra A, né, respondida, e a letra B, aquela que a gente acabou de mostrar ali a ideia de descobrir quem é a base. Então, no grupo 1, basta você entender. Então, o que é a área lateral? Deixando bem claro aqui no padrão de desenho. Tirando as bases, só sobram áreas laterais. Então, quantas figuras aparecer, você calcula individualmente, depois soma tudo, isso é o que a gente chama de área lateral. Então, quando eu quiser a área total, eu pego a área lateral e somo com 2 vezes a área da base. No grupo 2, a minha figura, ela já não possui. Ela não possui para mim 2 bases. Então, por isso que na fórmula só vai ser uma área da base, porque só tem uma base. Vamos olhar aqui para a pirâmide. Então, ó, a minha pirâmide aqui, ela só tem uma área da base. Então, vamos olhar rapidinho aqui um esquema de uma pirâmide. Então, aqui eu tenho a minha pirâmidezinha. Desenhar aqui ela bem rapidinho, aqui a ideia. Tenho aqui uma pirâmidezinha. Eu preciso imaginar ela planificada. Como ela é planificada? Ela tem a base dela e tem as figuras que formam a lateral, que no caso das pirâmides sempre serão triângulos. Não se preocupem ainda com o cone. O cone vai ser na próxima aula, eu vou trabalhar tranquilamente. Então, essa área central aqui que nós temos é a base. Então, todo esse resto aqui são áreas laterais. Então, você calcula individualmente, igual a ideia anterior, e soma. Normalmente, os triângulos serão todos iguais. Então, precisa calcular um e multiplicar pelo lado que vai ter, tá? Isso daí você vai treinando, você vai dominar também. Tudo bem? Então, não tem muito que a gente possa comentar. É mais você praticar, nós vamos chegar em algum resultado. Tudo bem? Certo ou errado, eu espero que vocês tentem, né? Para a gente poder tirar dúvidas na nossa próxima aula. Tá? Essa informação que eu dei aí em cima, ela está anotada bem aqui, né? Nas fórmulas acima, esse AL, né? Que é a nossa área lateral, é a soma de todas as áreas laterais. Então, informação importante está no material. E o que traz a gente aqui também para o cálculo do volume, né? Que também é o grupo 1. Por que eu gosto de ensinar desse jeito? Porque eu não fico decorando milhares de fórmulas. Porque no final das contas, o volume do grupo 1 e o volume do grupo 2 tem uma parte que é igual. Que é eu pegar a minha área da base e multiplicar pela minha altura. Tá? Então, se eu sei quem é a minha área da base e a minha altura, eu já consigo descobrir o volume do grupo 1. E basta lembrar que no grupo 3 é dividido por... No grupo 3 não, no grupo 2 basta dividir, né, a fórmula que eu já decorei lá do outro por 3. Então, existe uma certa facilidade aí que a gente pode estar incrementando. Ah, Caio, é prático. É, cara, basta você fazer exercício que você não vai esquecer. Diagonal de paralelepípedo, o cubo, esses demais serão feitos em sala de aula presencialmente, tá, pessoal? Então, já fica aqui uma boa base, tá? Com essas informações você vai conseguir fazer uma boa parte da primeira questão, quase toda, né? Consegue fazer a primeira, a pirâmide deixa que a gente faz junto, se não conseguir, mas dá para fazer uma parte.
né? Cone, deixa para a próxima aula, né? Já consegue responder alguns problemas, por exemplo, aqui como na questão 4, você já vai conseguir estar lidando com informações desse tipo. Espero que esse resumo seja válido, pessoal, tá? Como eu falei, a aula foi de 2 horas, né? Tentar compactar em pouco tempo é um pouco ruim, eu entendo, mas dá para já dar uma clareada aí nas ideias. Com a leitura do material você vai desenvolver muito bem, tá? Até a aula, se Deus quiser.